Ei, ei, ei. Ei, 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 gente. Olá. Olá, Josias. Olá, Eduardo, Ribamar. Ei, pessoal do Planeja de Passe. Solicita aqui para entrar. Olá, gente. Tudo bem? Vou participar aqui comigo. Hoje nós temos uma live especial para falar sobre poder. Boa noite, professora Gabriela. Agora deu certo, entramos. Tudo bem? Tudo bom, casou direitinho agora no nosso Instagram, né? Eu tinha iniciado por lá também. Agora vai ser bacana. Vamos ter uma aula bacana de administrativo aí. Botar para quebrar. A bola é sua. Pessoal, nós vamos dividir a tela aqui. Eu estou transmitindo para o pessoal do Planeja de Passe e para o meu Instagram aqui, juntos, e nós vamos falar hoje sobre poderes administrativos. Né? Vamos que vamos? Posso começar? Bora, boa aula. Vamos lá. Então tá bom. Gente, quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier, pessoal do Planeja de Passe, eu sou professora de Direito Administrativo e Constitucional. No meu link da bio, eu deixei hoje um capítulo gratuito da matéria de poderes administrativos, que é a matéria que eu vou falar hoje. Então, corre no meu perfil, @prof. Gabriela Xavier, acesse meu perfil, clica lá no link da bio, você vai ver várias opções e tem uma opção lá sobre poderes administrativos. Faça o download, tá bom? Vamos que vamos, Felipe. Posso ir? Bora. Boa aula. Bora para quebrar. Gente, Vamos juntos. vamos que vamos. Gente, vou falar com vocês hoje. Eu separei 5 top dicas dessa matéria. E a primeira é sobre poder de polícia. Pessoal, o poder de polícia é o poder mais cobrado nas provas de concurso público. Eu tenho essas estatísticas, eu analisei todas as questões dos últimos 6 anos de direito administrativo de todos os concursos do país, das principais bancas, e o poder de polícia é o mais cobrado. O que é esse poder de polícia? Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir uma liberdade individual do particular, né, ou uso, gozo e disposição da propriedade privada em nome do interesse público. Por exemplo, eu, Gabriela, tenho o direito que eu tenho a minha liberdade, correto? Mas eu não posso pegar o meu carro e sair correndo com o meu carro sem respeitar a legislação de trânsito. Né? A todo momento, a legislação de trânsito fala que eu tenho que parar, que eu tenho que respeitar um limite de velocidade. É o poder público limitando a minha liberdade de sair correndo em prol do bom funcionamento do trânsito, bom funcionamento da circulação de veículos naquela cidade. Isso é poder de polícia. Poder de polícia é esse poder de restringir a liberdade individual do particular em prol do interesse público. A gente fala que o poder de polícia, em regra, cria deveres negativos, né? Obrigações de não fazer, não ultrapassar o sinal, né? Não ultrapassar o limite de velocidade. Isso é poder de polícia. E o poder de polícia também restringe o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Por exemplo, eu tenho um terreno e eu quero construir um edifício naquele terreno. Eu só posso construir um edifício se eu tiver uma licença para construir. Né? Eu preciso de uma licença, de um consentimento do poder público para poder construir ali. Quer dizer que o Estado limita a minha liberdade de construir o que eu quiser no meu terreno e eu estou condicionada a solicitar essa licença. E, além disso, a gente fala que o poder de polícia, em regra, se manifesta através de atos discricionários. Pessoal, a gente sabe que ato discricionário e ato vinculado sempre aparecem nas provas de concurso público. A administração pública, em razão do fato de que nós estamos em um Estado de Direito, e Estado de Direito é aquele Estado que estabelece as regras, né, que regem o convívio em sociedade e também obedece aquelas regras, nós sabemos que o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Em razão desse fato, né, o Estado deve seguir os mandamentos legais. Mas nós sabemos também que a lei não consegue prever todas as situações que podem aparecer no caso concreto. Em razão disso, existem situações nas quais a administração pública, o Estado, tem uma margem de liberdade para atuar, para definir como que ele vai atuar naquela situação. Essa margem de liberdade a gente chama de mérito administrativo, conveniência e oportunidade, que está presente nos atos discricionários. E quando a gente fala de poder de polícia, a gente tem que lembrar que ele se manifesta, na maioria das situações, através de atos discricionários. Por quê? Porque a administração pública, por exemplo, vai analisar uma situação na qual você não cumpriu um dever de polícia, na qual você infringiu uma norma de trânsito. Naquele momento, o agente público verificou que você infringiu uma norma de trânsito. E ele vai fazer um enquadramento. Essa infração é uma infração leve? É uma infração grave?
É uma infração média? Essa análise, essa ponderação que o agente público está fazendo, ele está fazendo uso da discricionariedade, do mérito administrativo. Então, isso ele está fazendo através dessa possibilidade que a administração pública tem de decidir a conveniência, a oportunidade de punir aquele cidadão em conformidade com a gravidade da infração. Né? Se aquela infração foi enquadrada como infração grave, ele vai ser punido de uma forma mais severa. Uma infração leve, ele vai ser punido de uma forma mais branda, correto? Então, o poder de polícia se manifesta na maioria das situações através de atos discricionários. Agora, existem situações nas quais a administração pública edita um ato que decorre do poder de polícia e esse ato é um ato vinculado? Sim. Atos vinculados são aqueles nos quais a administração pública não tem margem de liberdade para atuar. Ela deve atuar em conformidade com a lei. Por exemplo, né, um grande ato vinculado é a licença para construir. A licença, né, gente? O L de licença é L de lei. Por exemplo, eu comprei um terreno, quero construir um edifício ali. Eu tenho uma série de requisitos que eu tenho que atender para ter minha licença, correto? Se eu cumprir todos os requisitos na lei, a administração pública deve conferir a minha licença. A administração pública não tem margem de liberdade para conferir ou não, para conceder ou não aquela licença. Esse é um ato vinculado. Então, pontos importantes sobre o poder de polícia. O primeiro ponto que é muitíssimo importante, vocês sabem que tudo que está em vermelho no manual é o que é mais cobrado. Olha o tanto de questão. Esse conceito de poder de polícia, a gente responde a centenas de questões de prova. Então, presta muita atenção. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem para restringir a liberdade individual do particular em nome do interesse público e o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Em regra, o poder de polícia cria obrigações de não fazer. Em regra, o poder de polícia se manifesta através de atos discricionários. Agora, existem situações nas quais o poder de polícia se manifesta mediante atos vinculados, como, por exemplo, a licença? Sim, correto? Ponto muitíssimo, muitíssimo importante. Agora, sabendo desse conceito, eu tenho que falar com você sobre os atributos do poder de polícia, as características do poder de polícia. Atributos do poder de polícia, está tudo marcado no manual, né? Para quem não sabe, meu manual responde a qualquer questão dos últimos 6 anos, né? Ele é bem fininho, mas ele responde a qualquer questão e eu respondi todas as questões dos últimos 6 anos. Vamos falar sobre os atributos, pessoal. O primeiro deles é a discricionariedade. Já expliquei para vocês que existem situações nas quais a administração pública ela vai ter uma margem de liberdade, né, para atuar. Então, ela vai ter uma margem de liberdade para definir como que ela vai atuar naquela situação, que a gente chama de mérito administrativo. Em regra, o poder de polícia se manifesta através desses atos discricionários. Segundo atributo, gente, presunção de legitimidade. Como eu falei com vocês, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Ela deve seguir a lei. Então, eu presumo, né, que a conduta do agente público é legítima. Essa é uma presunção relativa, né? Eu vou presumir que aquele agente público está agindo em conformidade com a lei. Só que essa é uma presunção relativa, admite-se prova em contrário. Quando você recebe na sua casa uma autuação, quer dizer que um policial viu que você infringiu a norma de trânsito. Presume-se que ele está falando o quê? A verdade e ele está atuando em conformidade com a lei. Presunção de veracidade e presunção de legitimidade. Agora, você pode o quê? Se defender? Você pode interpor um recurso no sentido de que não, você nem estava usando carro, seu carro estava na garagem, você pode? Você pode. Essa é uma presunção relativa, admite-se prova em contrário, beleza? Além disso, o próximo atributo é a imperatividade. Através desse poder de polícia, a administração pública ela pode impor ao particular uma obrigação, correto? Ela restringe uma liberdade individual nossa, né? Impondo uma obrigação ao particular. Isso decorre do poder de império. Por isso que a gente fala que quem pode exercer o poder de polícia são as pessoas jurídicas de direito público. Porque, gente, quem que pode restringir a minha liberdade individual? Quem pode limitar a minha liberdade individual? O Estado, né? As pessoas jurídicas de direito público. Agora, existem algumas etapas do poder de polícia que podem ser delegadas a particulares. Etapas ligadas a atos de mera execução do poder de polícia que elas podem ser delegadas a particulares, sim. Agora, na regra, né, essa etapa da imperatividade, da imposição, não é passível de delegação. Ela deve ser exercida por pessoas jurídicas de direito público. Beleza. Além disso, gente, exigibilidade ou coercibilidade. Vamos dizer que você aí não cumpriu uma norma de trânsito.
Existe uma imposição do Estado que restringe a sua liberdade individual de sair correndo com o seu carro. Você tem que respeitar o sinal de trânsito. A todo momento, o Estado restringe a sua liberdade de sair correndo com o seu carro e você tem que respeitar o sinal de trânsito. E você não respeitou. Você está ultrapassando todos os sinais de trânsito. Aí, gente, a administração pública ela pode utilizar da coercibilidade ou exigibilidade para quê? Para impor meios indiretos de coerção, como a multa. Ela pode utilizar a multa para te fazer cumprir as normas de trânsito. Correto? Estou lendo aqui os comentários de vocês. Daqui a pouco eu respondo vocês. Então, professora, quer dizer que existe essa possibilidade de imposição de meios indiretos de coerção para fazer o particular cumprir? Claro que existe. Além disso, pessoal, último atributo, autoexecutoriedade. A administração pública, em algumas situações, ela vai executar uma medida, né, que é uma imposição que decorre do poder de polícia em situações emergenciais e quando a lei autoriza. Esse é um atributo que não está presente em todos os atos administrativos, né, não está presente em todas as medidas do poder de polícia, somente em situações emergenciais e quando a lei assim autoriza. Tipo assim, você não respeitou a norma de trânsito e você parou seu carro no meio da avenida. No meio da avenida. A administração pública vai apenas te multar? Naquele momento ali, a multa, ela é eficaz? Você está bloqueando todo o trânsito da cidade. A multa não é eficaz naquele momento. Ela vai poder o quê? Auto-executar a medida. Tirar o seu carro dali, né? Rebocar o seu veículo. É outra situação. Você é dono de um edifício. O seu edifício está prestes a cair. Você já recebeu várias notificações. Providencie a demolição daquele edifício. Providencia a demolição, providencia a demolição. E você não providenciou. A administração pública vai ficar esperando você tomar alguma medida? Imagina se aquele prédio cai. Imagina o risco que isso está representando para a população, para o pedestre, para quem mora no prédio. Correto? Nessa situação, a administração pública, em razão da situação emergencial, em razão da autorização legal, o Estado pode ir lá e demolir aquele prédio. Correto? A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos que decorrem do poder de polícia, somente em situações emergenciais e quando a lei assim autoriza. Então, peraí, prof. A primeira dica que você falou responde a milhares, centenas de questões de prova, gente. A primeira dica é o conceito do poder de polícia. Conceito e as características principais. Pessoal, restrição à liberdade individual, uso, gozo da propriedade privada, cria em regra obrigações de não fazer, se manifesta através de atos discricionários, embora existam atos vinculados que também decorrem do poder de polícia, como a licença, atributos do poder de polícia, discricionariedade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, autoexecutoriedade, exigibilidade e imperatividade. Tem que saber tudo isso. Beleza. Além disso, eu quero falar com vocês também sobre delegação do poder de polícia. Esse é um ponto que gera muita confusão. Pessoal, como o poder de polícia ele restringe a liberdade individual do particular, ele vai ser desempenhado por pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Agora, pensa comigo aqui. Existem alguns atos, né, que decorrem desse poder de polícia, algumas etapas que decorrem desse ciclo do poder de polícia, que elas são passíveis de delegação. Né? A gente fala de 4 etapas que decorrem do ciclo, que compõem o ciclo do poder de polícia, e algumas delas são passíveis de delegação. Por exemplo, o órgão de trânsito pode definir a velocidade máxima de uma rodovia. Velocidade máxima que os carros podem trafegar naquela determinada rodovia. Agora, aquele órgão pode contratar uma empresa privada só para colocar um radar? Só para colocação de um radar? Ali pode. Nesse caso, a empresa privada não está determinando, não está restringindo a liberdade individual do particular. Ela está tão somente o quê? Desempenhando atos de mera execução do poder de polícia. Quem impôs uma restrição, quem limitou o direito do particular de sair correndo naquela rodovia foi uma pessoa jurídica de direito público. Agora, atos de mera execução do poder de polícia são passíveis, sim, de delegação. Prof, quais são as etapas que são passíveis de delegação? Pessoal, etapa de consentimento do poder de polícia no ciclo do poder de polícia e etapa de fiscalização. Agora, as etapas de imposição, né, de uma restrição e a etapa de penalização não são passíveis de delegação. Eu não posso contratar uma empresa para multar o particular. Não posso. Não
posso. Essa é uma atribuição típica do Estado. Só o policial vai poder o quê? Te multar. Uma atividade típica do Estado. Eu não posso contratar uma empresa para criar imposições ao particular. Não posso. Essa é uma atividade típica do Estado. Agora, atos de mera execução do poder de polícia são passíveis de delegação. Isso ficou claro, gente? Estou falando muito rápido, Felipe? Não tô. Tá show de bola. Isso aí cai em toda prova, né? Todo tribunal cai isso aí. Prova de polícia, prova de magistratura, prova de tudo, né? Muito Prova bom. Completíssimo. Prova de tudo. Verdade, Muito bom. Gente, se eu estiver rápida, me fala aí que eu dou uma diminuída no ritmo. Vamos que vamos. E agora eu quero falar com vocês agora sobre poder hierárquico. Começamos sobre o poder de polícia. Quero falar com vocês sobre poder hierárquico. Pessoal, poder hierárquico é aquele que existe no âmbito interno de uma pessoa jurídica. Porque a gente sabe, né, que hierarquia existe entre órgãos. Entre órgãos existe uma relação de hierarquia. Por que hierarquia, professora? Justamente para organizar o funcionamento, né, daquele determinado órgão, para permitir um bom funcionamento daquela repartição. Em razão desse poder hierárquico, algumas situações elas podem acontecer. Primeira situação, o chefe da repartição, ele controla os atos dos seus subordinados, justamente porque ele está numa posição hierárquica superior. E esse controle que o chefe realiza é no sentido de anular atos ilegais e revogar medidas que não são mais convenientes e oportunas. O chefe pode fazer isso tão somente em razão dessa hierarquia que existe, né? Dessa relação hierárquica que existe no âmbito interno de uma pessoa jurídica. Beleza. Segundo ponto, gente, possibilidade de avocação e delegação de competências. O que é a avocação de competência? A avocação é quando você toma para si uma competência do seu subordinado. Você é um chefe, o seu subordinado está aqui. Você pega para si uma competência que é do seu subordinado. Isso é possível também em razão dessa relação de hierarquia que existe entre os órgãos. E delegação, prof? Delegação é um movimento contrário. É quando o chefe delega para o seu funcionário uma competência que é dele. Ou então, quando o chefe delega para uma outra pessoa que esteja no mesmo nível hierárquico que o dele, uma determinada competência. Mas, prof, as competências são passíveis de delegação? De delegação, sim, porque a delegação é um ato temporário. Temporariamente, aquela pessoa vai ficar competente para desempenhar uma competência que era sua. Temporariamente. Agora, não há transferência de competência no sentido de ser definitiva. Não há transferência definitiva de competências. Isso não é possível, né? Eu não posso passar num concurso para ser analista e transferir as minhas competências definitivamente para um técnico. Isso não é possível. A avocação e a delegação de competência são atos temporários de ampliação de competência, na maioria das vezes, né? O chefe delega uma competência para o subordinado, mas ele permanece competente para desempenhar aquilo ali. Prof, vamos dizer que o chefe delegou uma competência para o subordinado foi lá e praticou um ato administrativo. Esse ato administrativo ensejou um dano a um particular. E o particular está pleiteando uma indenização frente ao Estado. O Estado pagou uma indenização para o particular e agora o Estado está ajuizando uma ação de regresso frente ao agente público que cometeu aquela medida, que editou aquela medida. Quem responde pelo ato? Quem tinha a competência originária ou quem praticou o ato? Pessoal, responde pelo ato quem praticou o ato administrativo, ok? Não é o agente que tinha a competência, que delegou. Responde pelo ato aquele que praticou, que editou aquela medida, beleza? Pessoal, esse é um poder permanente, né? A gente fala que o poder hierárquico é um poder permanente, né? Permanentemente, no âmbito interno de uma pessoa jurídica, o poder hierárquico se manifesta justamente porque é a forma como aquela pessoa jurídica se organiza internamente. Professora, sobre esse poder, o que mais é cobrado? Gente, o que é mais cobrado é a diferença. Olha só, o que está em vermelhinho a gente responde até 300 questões, mais de 300 questões. O que está em verde responde até 100. O que está em vermelhinho responde mais de 300 questões de prova. Tudo isso estatísticas comprovadas com as questões. Tá vendo aí, ó? Questões, não sei se vocês conseguem ver. Todas as questões, elas estão disponíveis para aluno. Eles conseguem, sabia, Felipe? Tudo eles conseguem comprovar tudo que eu tô falando. Professor, aonde que a pessoa compra esse manual? Ela compra na internet, compra no seu site, compra no correio? Como que ela compra isso? Várias pessoas estão perguntando. Pois é.
eu faço turmas, né, do manual, porque o manual vem junto com o curso, ele vem junto com vários bônus, com as frases mais cobradas que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então a gente faz lista de espera, sabe, Felipe, no meu site, a pessoa consegue acessar, colocar o e-mail dela na lista de espera. Quando abrir novas vagas, a gente libera. Você avisa, né? Isso, a gente Bacana, libera. muito bom. Então, gente, é só entrar em... e quem quiser participar, é bom que eu falo agora no meio da live, da minha lista de transmissão. Gente, tem uma lista de transmissão pelo WhatsApp que vocês conseguem receber dicas gratuitas. É só mandar um oi no 31 98821 8889. Você já salva, né? Manda um oi pra lá e a gente recebe dicas gratuitas. Todo dia eu mando um áudio pra vocês. Beleza. Então falamos sobre poder hierárquico. O que mais cobrado no poder hierárquico? Que bom, participou da última turma. Que bom. Que bom, gente. Que bom, que bom, que bom, que bom. Tô lendo alguns comentários. Pessoal, o que mais cobrado de poder hierárquico é a diferença e semelhança com o poder disciplinar, que eu vou falar agora. Olha só, gente, poder disciplinar, olha o nome. Poder disciplinar é aquele poder que a administração pública tem para disciplinar. Disciplinar quem? Pensa aí, quem te disciplinou? Né? Quem te disciplinou provavelmente foi seu pai, né? Sua mãe. Te disciplinou porque tinha responsabilidade frente a você. Né? Tinha uma responsabilidade ali. Tinha um vínculo de natureza especial com você. E é mais ou menos assim que funciona. Né? A administração pública, ela vai aplicar o poder disciplinar, ela vai fazer uso desse poder disciplinar frente às pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado. Quem são essas pessoas? Os servidores públicos e os particulares contratados pela administração pública. São o quê? Pessoas que têm vínculos de natureza especial com o Estado. Então, mediante o poder disciplinar, pode ser instaurado um processo administrativo disciplinar frente a um servidor que cometeu uma falta funcional? Sim. Mediante o poder disciplinar, pode ser aplicada uma multa a um particular que foi contratado pela administração, mas está descumprindo o contrato? Isso é manifestação do poder disciplinar. Só que o poder disciplinar é o contrário do poder hierárquico, né? O poder hierárquico é um poder permanente. Permanentemente, a hierarquia existe, né, no âmbito interno de uma pessoa jurídica. O poder disciplinar, por sua vez, ele vai se apresentar em situações episódicas, né? Ele não se manifesta permanentemente. Somente quando o servidor público descumpriu um dever funcional, somente quando o particular descumpriu uma cláusula contratual, nessas situações o poder disciplinar se manifesta, né? Mas ele não é um poder permanente, correto? Isso é um ponto importante, muitíssimo, muitíssimo cobrado. Beleza. Além disso, o poder disciplinar é um dever vinculado. Se o chefe verifica que o subordinado dele descumpriu um dever funcional, o chefe não pode falar assim, não vou punir, não. Deixa passar. Não pode, é um dever vinculado. Né? Se alguma falta contratual foi cometida pelo particular, se alguma falta funcional foi cometida pelo servidor, ele deve ser punido. Agora, gente, para punir, para a administração pública punir, né, deve ser respeitado o devido processo legal administrativo. Você, servidor público, não pode ser processado administrativamente, não pode ser penalizado administrativamente sem ter o direito à ampla defesa contraditória. Você tem que ter o direito de se defender, correto? Isso tem que estar muito claro para vocês. Então, o poder disciplinar, ele pode ensejar um processo administrativo disciplinar no qual você, servidor, pode e deve se defender, beleza? Esse poder disciplinar, ele se manifesta somente nas situações em que há algum tipo de falta contratual ou falta funcional, beleza? Pessoas que têm vínculos de natureza especial com o Estado estão sujeitas a esse poder. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então tá bom. Que bom, Hamilton, gostou. O pessoal adora o manual. E, pessoal, e por fim, eu quero falar com vocês sobre poder normativo e poder regulamentar. Vamos entender isso. A administração pública, ela tem um poder normativo, né, de editar normas. As normas, elas têm um caráter infralegal. Na hierarquia das normas, elas estão abaixo da lei, correto? É infralegal. No sentido de que elas são editadas para clarificar o conteúdo da lei, facilitar a aplicação da lei, né? Complementar algo sem inovar no ordenamento jurídico. A gente fala que os regulamentos administrativos, eles se dividem em dois. Regulamento autônomo e regulamento executivo. Regulamento executivo é aquele regulamento, né, aquela norma que vai clarificar o conteúdo da lei,
facilitar a aplicação da lei, o regulamento executivo. E regulamento autônomo, por sua vez, é aquele que versa sobre a organização administrativa. Ele não cria e nem extingue órgão, né, e nem aumenta a despesa, mas ele pode inovar no ordenamento jurídico. Esse é o ponto que pega. Recapitulando, a administração pública ela tem o poder normativo de editar normas. Normas que têm um caráter infralegal. Elas não vão inovar no ordenamento jurídico. Em regra, não inova no ordenamento jurídico. Elas vão facilitar, né, clarificar um conteúdo da lei. Por exemplo, a lei de drogas estabelece que é vedado utilização, comercialização de drogas. O que é droga? O que é droga? Aí vem um ato normativo, né, da Anvisa especificando quais são as substâncias entendidas como droga, correto? Esse ato normativo é no sentido de facilitar, clarificar o conteúdo da lei. Mas esse ato normativo ele não inova no ordenamento jurídico, correto? É um regulamento executivo. Agora, prof, existe um regulamento que a administração pública edita, que o executivo edita e que inova no ordenamento jurídico? Sim. Somente o regulamento autônomo. Prof, o que é regulamento autônomo? Regulamento autônomo e aquele regulamento que trata sobre organização administrativa não cria nem extingue órgão, né? E nem aumenta despesa. E ele vai tratar sobre a organização da administração. Esse é o único regulamento que inova no ordenamento jurídico? Sim. O único regulamento que inova no ordenamento jurídico. Beleza? Ponte muito importante, muito importante. O que mais que eu tenho que falar com vocês? Vamos lembrar. Além disso, gente, me perguntam muito, qual que é a diferença entre poder normativo e poder regulamentar? Poder regulamentar, gente, está tratando especificamente sobre a possibilidade de edição de um decreto, né, de um regulamento cuja forma é o decreto. Então, a gente pode falar que o poder regulamentar está dentro do poder normativo, que o poder normativo abrange todos os instrumentos normativos, né? Decreto, portaria, todas as espécies normativas. O decreto é uma delas. E isso gera muita confusão. Agora, para fechar essa aula, essas dicas que eu passei para vocês, eu quero mostrar as frases poderosas. O que são frases poderosas? Já ouviu falar disso, Felipe? Me conta. Já vi, já recebi alguns feedbacks do seu manual com frases poderosas, o pessoal gostando, procurando, perguntando, né? Muito bacana, muito bom. É muito legal, né? Me explica direitinho o que é, como é que funciona. Vou te contar. Frases poderosas, gente, são as frases que respondem o maior número de questões. Eu sempre pensei que o aluno entendeu a matéria, resolveu a questão, né? Porque assim, como que a gente construiu esse trabalho? O aluno lê uma frase e ele já responde as questões que são respondidas por aquela frase. Ele comprova. Se eu falei que essa frase tem vermelho, ela responde a mais de 300 questões de prova. Ele vai no sistema, responde essas 300 questões de prova. Se eu falei que essa frase tem em verde, ela responde até 100 questões. E essa em amarelo até 200. A pessoa vai no sistema, responde as questões. Para já aplicar o conhecimento no momento que ela aprendeu. Ela não vai esperar ler tudo, assistir todas as videoaulas para responder questão, não. Já responde questão no dia 1. Na primeira frase, já responde questão. Beleza, então a pessoa já está fixando a matéria. Agora, além disso, é importante revisar. E eu fiquei pensando, como que o aluno pode revisar? E eu pensei, tá bom, o texto já está todo assinalado, é fininho o manual, ele pode revisar. Ele tem várias formas de revisar. Agora, na véspera da prova, ele vai ler as frases poderosas. Frases poderosas são as frases que respondem o maior número de questões. Por exemplo, gente, essa frase aqui responde a 17% das questões de prova sobre poderes administrativos. O poder de professora, eu não estou vendo aqui. Olha só, essa aqui. Eu vou ler para você. Tá vendo? 17%. Maravilha. Tá dando para ver? Tá, não, lê a frase, não consegui só ver a frase. É a frase. Pessoal, o poder de polícia estabelece limitações à liberdade individual e à propriedade privada dos particulares em prol do interesse público. Em regra, manifesta-se através de deveres negativos, criando obrigações de não fazer. O poder de polícia tem natureza preventiva, excepcionalmente repressiva. Preventivamente, eu falo para você, não ultrapasse o limite de velocidade. Repressivamente, eu vou o quê? Te multar. Então, preventivamente, tem natureza preventiva, excepcionalmente repressiva. Essa frase responde a 17% das questões. Eu respondi todas as questões dos últimos 6 anos.
Eu costumo falar com os alunos, se eles acharem uma questão que não é respondida pelo manual, eu dou um manual para eles. Nunca ninguém achou. Né? Senão já tinha feito um barulho na internet, nunca ninguém achou, porque não existe. Então, gente, essa frase responde a 17% das questões de poderes administrativos, então presta atenção. Próxima frase. Essa responde a 6%. O exercício do poder de polícia é considerado atividade típica do Estado e, portanto, somente pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito público, salvo no que diz respeito às atividades meramente materiais, né, de execução, que podem ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado. Olha só, gente, 6% das questões de prova, vocês comprovam isso. O aluno comprova isso. Sabia, Felipe? Comprova tudo. Quem copiou, copiou. Quem não copiou, só com o manual agora, hein? É isso mesmo. O manual está esgotado, gente, quem está pedindo. O manual está esgotado. Você não dá um selo aqui? Maravilha, gente. O pessoal ama. Dê uma olhada no meu perfil, @prof. Gabriela Xavier. No link da bio, clica lá no link da bio, vai aparecer a opção lista de espera. Aí vocês entram na lista de espera. Vamos que vamos. Exigibilidade, próxima frase, 5%, hein? Exigibilidade, coercibilidade, o atributo que a administração pública possui de estabelecer obrigações ao particular por meio de meios indiretos de coerção. Gente, você não cumpriu aquela determinação do poder de polícia. Por exemplo, você costumava parar seu carro todo dia numa esquina. De repente, o órgão de trânsito fala que é proibido estacionar ali. Está limitando a sua liberdade individual de parar ali. Você não quis nem saber. Parou o carro ali. O que a administração pública vai te fazer? Vai te multar. Vai usar de meios indiretos de coerção para te fazer cumprir aquela determinação. Meio indireto de coerção é a multa. Essa frase responde a 5% das questões de prova de poderes. Próxima frase. Autoexecutoriedade e executoriedade consiste na possibilidade em que a própria administração executa suas próprias medidas, impondo aos particulares de forma coativa nas situações de urgência conforme previsão legal. Eu falei com vocês que em algumas situações a administração pública pode auto-executar a medida. Não são todas as situações, não são todos os atos que decorrem do poder de polícia, são situações específicas e emergenciais e quando a lei autoriza. Dei o exemplo para vocês do prédio que estava prestes a ruir, que a administração pública pode ir lá e executar a demolição. Falei com vocês do carro que está no meio da avenida, a administração pública, o policial pode ir lá e rebocar o veículo, auto-executar a medida. Não quis respeitar a legislação de trânsito, parou seu carro no meio da avenida, a administração pública vai auto-executar uma medida, vai tirar seu carro dali, beleza? Ok, isso responde a 7% das questões. Próxima frase responde a 9%. Com essas frases, gente, eu vou responder a 75% das questões de prova de poderes, 75%. Comprovadamente. Super satisfeito com os manuais. Oh, maravilha, gente. Felipe, eu só recebo elogios desses manuais. Muito bom. Deixa eu te falar, essa matéria de poderes administrativos é muito difícil ver uma prova que cobra outra matéria e que não cobra poderes, né? Então, importante para tudo, né? Exatamente. A menina perguntou aqui qual era o cargo e disse, vale para tudo, amiga, vale para tudo. Exatamente. E é tão interessante essa matéria, não é, Felipe? Eu acho a gente que vive em sociedade, a gente tem que entender essas coisas, né? É importante. Tudo, né? É bem prático, né? É muito importante, eu adoro. Bom. Vamos lá, próxima frase. O poder hierárquico representa a relação de coordenação e subordinação entre órgãos dentro da mesma pessoa jurídica. Tem como características revisão dos atos. Em razão da hierarquia, o chefe pode revisar os atos do subordinado, delegação e avocação das competências, edição de atos normativos de efeitos internos, né? Existem portarias internas que vão estar tratando da própria hierarquia da organização e distribuição de competências, né? Cada órgão, né? Eu falo com vocês que os órgãos são unidades de competência igual unidade de competência no nosso corpo humano, né? Os órgãos do corpo humano. O coração tem uma função, o estômago tem outra função, cada órgão tem uma função. Correto? É mais ou menos assim que funciona. Essa frase responde a 9% das questões. Agora, olha essa frase, gente. 15% das questões de prova de poderes. É muito fácil. O poder disciplinar trata do poder que a administração pública possui para aplicar punições a todos aqueles que possuem vínculo de natureza especial com o Estado. Gente, olha que mole, é mole para nós. Poder disciplinar, ele vai se manifestar somente em situações episódicas e frente às pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado. Só lembrar, quem te disciplinou foi seu pai,
né, o seu professor, que tinha um vínculo de natureza especial com você. Correto? Mais ou menos por aí. Muito fácil. Muito fácil. Além disso, gente, poder normativo é o poder que a administração pública possui de expedir atos normativos gerais e abstratos, né? Atos que vão gerar efeitos gerais e abstratos que valem para uma série de pessoas indeterminadas, gerando efeitos erga omnes, para fins de clarificar, facilitar a fiel execução da lei. O poder regulamentar é o poder de editar regulamento, cuja forma é o decreto, sendo este um ato privativo do chefe do executivo. 14% das questões, essa frase. E a última frase do dia, gente. Em razão do princípio da separação dos poderes, o Congresso Nacional pode sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar, segundo o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Pessoal, como a administração pública tem o poder regulamentar, né? Esse poder regulamentar ele vai regulamentar, vai normatizar um dispositivo legal, né? No sentido de clarificar, facilitar a aplicação da lei. Em regra, o poder normativo não inova no ordenamento jurídico, salvo quando estiver falando de regulamento autônomo. Agora, existem algumas situações, né, que o executivo pensa que pode e ele exorbita o poder regulamentar. Ele edita um ato que está inovando o ordenamento jurídico sem poder. Nesse caso, o Congresso pode sustar aquele ato? Pode. Ok? Pode sim, porque quem tem competência para inovar no ordenamento jurídico é o Poder Legislativo. Ok? Salvo no que tange ao regulamento autônomo. Pessoal, essas frases respondem a 75% das questões de prova de poderes. Eu ia falar com você sobre as flashcards. Sabia, Felipe, que eu preparei aqui flashcards com perguntas e respostas? São as perguntas mais cobradas nas provas de concurso. As que são mais cobradas, o aluno pode revisar. Mas isso é assunto para dar uma outra aula. Pessoal... Você sabe quantas vezes nos últimos 5 anos caiu questão de poder administrativo? Os concursos como todo pelo Brasil, 1.918 questões. Quantas? 1.918 questões só de poder. É questão pra caramba. Muito bom. É muita questão. E estão todas, olha... Felipe, estão todas. Eu respondi, estão todas aqui, gente. Tá vendo aqui? Questões estão todas aqui. Todas. Então, eu fico feliz de poder compartilhar esse trabalho com vocês. Adorei a live, gente. Gostaram? Vamos fazer mais, né, Felipe? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Vamos combinar um horáriozinho certo. O pessoal vem assistir aqui, aula bacana, qualidade bacana, a sua didática é excelente. Já subiu aqui algumas notificações para mim de direct aqui. Manda o contato da professora, Muito bacana, muito bom. Fico muito feliz com essa parceria. Gente, Felipe é do Planeje Passe, várias dicas importantíssimas para quem quer alcançar a aprovação. Eu adoro o perfil dele. A gente está fazendo até um bate-bola com alguns artigos, alguns posts para vocês acompanharem. Eu estou fazendo diretamente para ele. Então, vamos sempre trabalhar junto aqui. Foi um prazer. Maravilha, pessoal. Boa noite. Gostou? Muito bom, maravilha, muito bom. Obrigado, pessoal que veio no Planeje Passe, a professora Gabriela. Bons estudos, aproveitem a aula com qualidade excelente e botem para quebrar. O resto acontece, né? Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Felipe. Foi um prazer. Gente, quem quer muito manual, entre em contato no meu Instagram, entre na lista de espera no meu perfil e entre em contato na lista de transmissão 31988218889 no WhatsApp. Lista de transmissão, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada, Felipe. Um beijo grande. A gente vai fazer mais e mais vezes. Maravilha. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.